já vou conectar com essa próxima análise que representa a principal tentativa dos Estados Unidos de manter a sua influência na região. O Japão, que é a terceira maior economia, um país de inegável importância na produção industrial, na pesquisa e no desenvolvimento científico, mas, sobretudo, é um ponto de interesse geoestratégico fundamental. E não é à toa que vem sendo um dos pilares da influência externa americana desde antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial. Então, com o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos vai ocupar militarmente o Japão até os anos 50. Mas mesmo com o fim da ocupação militar, os Estados Unidos ainda têm, hoje, 50 mil homens estacionados no país, que estrategicamente representa a primeira linha de defesa americana no Oceano Pacífico. Então, se a gente olhar aqui no mapa, o Japão representa esse arco envolvendo, abraçando as saídas marítimas estratégicas, tanto da Rússia ao norte quanto da China ao sul. Essa região norte, que é a principal saída da Rússia para o Pacífico, no Mar de Okhotsk, a antiga União Soviética evitou esse cercamento japonês ao ocupar a ilha de Sakhalina e os arquipélagos das Kurilas, mantendo assim uma soberania russa ao acesso ao Oceano Pacífico. No entanto, quanto mais ao sul a gente vai andando no arquipélago japonês, mais complicada vai se tornando a situação geopolítica. As disputas em torno da Península Coreana já começam a refletir todas essas tensões geopolíticas relacionadas à situação do Japão no pós-guerra e na Guerra Fria, evitando uma expansão comunista que controlasse esse estreito que separa o Mar da China do Mar do Japão. Assim, a Coreia, que tinha sido invadida e massacrada pelos japoneses na Segunda Guerra, passa a servir como uma espécie de escudo para proteger o próprio Japão. Mas foi mais ao sul que as pretensões expansionistas japonesas mais tiveram sucesso em se consolidar. E o país conseguiu manter essas ilhas Ryukyu, que cercam o acesso do Mar Amarelo chinês ao Oceano Pacífico. Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, esse tem sido o status quo do Japão, uma barreira americana para a contenção dos interesses comunistas no Oceano Pacífico. E aí eu queria destacar que, se a gente olhar para esse gráfico do gasto militar japonês desde o final da Segunda Guerra, a gente vai notar algumas mudanças importantes nos últimos anos que revelam a tendência de maior militarização do Japão. Desde meados da década passada, a gente vê que houve um aumento tanto nos valores absolutos, que ultrapassaram 50 bilhões de dólares, quanto nos relativos, aonde as despesas militares ultrapassou pela primeira vez em mais de 50 anos a barreira de 1% do PIB. E daqui até 2027, a estratégia militar japonesa prevê dobrar esse gasto militar, buscando atingir o gasto de 2% do PIB com despesas militares. Minha interpretação sobre esse movimento se baseia em alguns pilares. O primeiro é que a política externa japonesa não é autônoma e só reflete os interesses americanos como uma espécie de entreposto dos Estados Unidos no Extremo Oriente. O segundo pilar é que existe em curso uma corrida armamentista global incentivada pela conjuntura de reavivamento de uma nova Guerra Fria contra Rússia e China. E o terceiro pilar é que os Estados Unidos vêm, desde o governo Obama, adotando uma doutrina chamada de Leading from Behind, que significa jogar nas costas de seus aliados a responsabilidade do financiamento dos gastos militares, que antes eram incorridos pela participação direta das forças militares americanas no exterior. Então, a minha visão sobre toda essa situação é que, para evitar a ameaça comunista no Pacífico, a Guerra Fria já acabou, então, em termos atuais, evitar a consolidação da China como potência econômica ascendente, os Estados Unidos estão usando o Japão como bucha de canhão para arcar com os gastos de defesa
dos interesses americanos. Com efeito, além de terceirizar a conta para os japoneses, de agudizar as tensões bélicas na região, das quais o Japão seria o país mais exposto ao potencial de destruição caso se concretize de fato um conflito aberto na região. E para quem quiser acreditar que os Estados Unidos está preocupado com a população japonesa e só está defendendo o país de agressores externos, eu só vou lembrar que quem atacou o Japão com armas nucleares foi o próprio Estados Unidos. E desde então, o Japão é meramente uma ferramenta dos interesses americanos. E que, se for necessário causar qualquer problema para o país de maneira a defender esses interesses americanos, eles não vão titubear em fazê-lo.